Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos o duelo dos FIIs de papéis. Veremos os principais indicadores e faremos a comparação entre os fundos VRTA 11 e CVBI 11. Esses fundos estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial deles e também apresentam um dividend yield superior a 13% ao ano. Mas lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum desses ativos. Beleza, pessoal? Vamos ao vídeo. Nessa primeira coluna nós temos as informações do VRTA 11 e nessa outra coluna as informações do CVBI 11. Quanto aos dados patrimoniais, o fundo que detém o maior patrimônio é o VRTA 11, com um patrimônio líquido de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Já o CVBI 11 tem um patrimônio líquido de 1 bilhão de reais. O seu valor patrimonial por cota está em R$ 95,20. E no dia 22 de maio de 2023, esse fundo fechou cotado a R$ 89,98. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,94. Ou seja, o CVBI 11 está sendo negociado com 6% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser negociado ao valor mínimo de R$ 84,59 e o seu valor máximo de negociação nesse mesmo período foi de R$ 100,34. Já o fundo VRTA 11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 92,18 e esse fundo fechou cotado a R$ 88,84. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,96, ou seja, o VRTA 11 está sendo negociado com 4% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota do fundo. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser negociado ao valor mínimo de R$ 81,32 e o seu valor máximo de negociação nesse mesmo período foi de R$ 99,94. Quanto à valorização das cotas desses FIIs a mercado, temos que o CVBI 11 foi o fundo que apresentou uma menor desvalorização de sua cota a mercado, com menos 8,76%. Já o VRTA 11 apresentou uma desvalorização de sua cota de menos 11,10% nos últimos 12 meses. Quanto aos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, o destaque vai para o VRTA 11, pois esse fundo distribuiu um total de R$ 12,31 por cota, e esse valor representa um dividend yield de 13,85%. Já o CVBI 11 distribuiu um total nos últimos 12 meses de R$ 11,91. Esse valor representa um dividend yield anual de 13,23%. Quanto ao último dividendo anunciado, o CVBI 11 anunciou R$ 1,05 por cota, e esse valor representa um dividend yield de 1,16%. Já o VRTA 11 anunciou 95 centavos por cota, representando assim um dividend yield de 1,07%. Quanto aos valores em caixa desses FIIs, o CVBI 11 tem 3,62% do seu patrimônio líquido em caixa, enquanto que o VRTA 11 tem um total de 5,07% do seu patrimônio líquido em caixa. Quanto à liquidez, o destaque vai para o fundo VRTA 11, pois ele apresenta uma liquidez média diária de R$ 2.300.000. Já o CVBI 11 tem uma liquidez média diária de R$ 2.200.000. Mais de 120 mil investidores são cotistas do VRTA 11 e mais de 74 mil investidores são cotistas do CVBI 11. Quanto aos dados de alavancagem, o CVBI 11 apresenta uma alavancagem que representa 2,57% do seu patrimônio líquido. Já o VRTA 11 tem uma alavancagem que representa 5,94% do seu patrimônio líquido. Quanto ao início das atividades desses FIIs, o VRTA 11 iniciou suas atividades em agosto de 2010. Já o CVBI 11 ele é mais recente, ele iniciou suas atividades em abril de 2019. Quanto ao tipo de ativo que cada um desses FIIs carregam, no CVBI 11, 81% do seu patrimônio líquido estão alocados em CRIs, 11% estão alocados em operações estruturadas e mais 5% estão alocados em fundos imobiliários.
Já no VRTA11, 90,4% do patrimônio líquido desse fundo estão alocados em CRIs e mais 10,6% estão alocados em fundos imobiliários. Quanto aos indexadores dos CRIs desses fundos, nós temos que 90,8% dos CRIs do VRTA11 estão indexados ao IPCA, mais uma taxa média de 7,02%. 6,8% estão indexados ao CDI, mais uma taxa média de 2,8%. 2,1% estão indexados à IGPM, mais uma taxa média de 7,8%. E ainda 0,2% estão indexados à IGPDI, mais uma taxa média de 7,13%. Já no fundo CVBI11, 83,6% dos seus CRIs estão indexados à IPCA, mais uma taxa média de 8,7%, e 16,4% estão indexados ao CDI, mais uma taxa média de 4%. Quanto ao número de CRIs na carteira desses FIIs, o VRTA11 tem um total de 73 CRIs em carteira, enquanto que o CVBI11 possui 42 CRIs em carteira. Quanto à maior exposição a um único CRI, nós temos que o VRTA11 possui 4,46% do seu patrimônio líquido investido no CRI Lar Cooperativa, e este CRI é indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 9,04%. Já no CVBI11, 7% do seu patrimônio líquido estão investidos no CRI iPort Tower, e esse CRI é indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 5,8%. Os dois FIIs possuem gestão ativa e atuam no segmento de papéis. A Fator Administração de Recursos é a gestora do VRTA11 e a VBI Real Estate é a gestora do CVBI11. Esses fundos não cobram taxa de performance, e quanto à taxa de administração, temos que o VRTA11 cobra 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, enquanto que o CVBI11 cobra 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Temos aqui a sensibilidade de Dividend Yield do fundo VRTA11, ele considerando aqui a data 28 de abril de 2023, quando esse fundo estava sendo negociado a R$ 84,00 por cota. Quem comprou por um valor próximo a R$ 84,00 tem como expectativa o retorno da carteira de CRIs do VRTA11 render IPCA mais 11,71%. E como esse fundo já ultrapassou o valor de R$ 87,50, ainda assim, pelos valores atuais, é possível carregar o VRTA11 com a expectativa de retorno dos CRIs em carteira de IPCA mais aproximadamente 10% ao ano. Temos aqui a DRE do mês de abril de 2023, onde o resultado recorrente com CRIs foi de mais de R$ 17.527.000. Já o resultado recorrente com fundos imobiliários foi de R$ 1.641.000. Tivemos ainda como resultado não recorrente um pouco mais de R$ 417.000, e as operações compromissadas renderam um pouco mais de R$ 424.000. Assim, o total de receitas do VRTA11 no mês de abril foi de pouco mais de R$ 20 milhões. As despesas desse fundo totalizaram um pouco mais de R$ 1.350.000, e o VRTA11 fez uma reserva de pouco mais de R$ 3.846.000. Assim, a distribuição total efetiva do VRTA11 no mês de abril foi de R$ 14.812.000, o que representou 95 centavos por cota. Embora que o VRTA11 teria sim condições de ter distribuído R$1 ou até mais por cota no mês de abril. Temos agora informações da sensibilidade ao mercado do fundo CVBI11, onde a gestão informa que quem comprou o CVBI11 ao preço de R$ 89,20 tem a expectativa de carregar um retorno de IPCA mais 9,51%. E se retirarmos os custos do fundo, ainda assim teríamos um retorno aproximado de IPCA mais 8,42%. Temos aqui a demonstração de resultados do CVBI11 para o mês de março de 2023.
onde a receita com CRIs totalizou 12 milhões e 900 mil reais e outras receitas totalizaram 1 milhão e 800 mil reais. Assim, o total de receitas do CVBI 11 foi de 14 milhões e 700 mil reais. As despesas totais foram de 800 mil reais. Assim, o CVBI 11 apresentou um lucro líquido no mês de março de 14 milhões de reais. Esse fundo fez uma retenção de pouco mais de 2 milhões e 400 mil reais para futuras distribuições. Assim, o total do resultado distribuído pelo CVBI 11 no mês de março foi de 11 milhões e 600 mil reais, que representou R$ 1,05 por cota. Lembrando que esse fundo também teria condições de distribuir um pouco mais do que o valor divulgado. Porém, esse fundo optou em segurar um pouco desse lucro e distribuir futuramente nos próximos meses. Bem, pessoal, e qual desses dois FIIs é o melhor? Coloque aí nos comentários a sua opinião. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em mais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.